Pessoal, o videozinho de hoje é para a gente tentar derrubar mais um paradigma. Não sei se a gente vai conseguir, né? Mas a gente vai tentar. Porque eu vou falar para vocês, ô turminha chata que é o pessoal que gosta de AMD. Mas não podem ver ninguém rodando com a memória aí com clock alto, com o core clock pela metade, que já sai falando que não é o jeito certo de se rodar, e aquela coisa toda, aquela ladainha toda, tem que rodar em 6.000, 6.200, 6.400, para a gente poder igualar um core clock com o clock da memória. Será que isso faz sentido mesmo? Será que essa é a única maneira de a gente extrair o máximo do nosso PC? Porque eu tenho a impressão que se a gente subir o clock da memória, passar ali dos 7.000, 7.200, 7.400, 7.800, mesmo que o core clock fique pela metade, a gente vai conseguir bons resultados, viu? Resultados surpreendentes. Bom, o videozinho de hoje é para isso, é para a gente ver até onde vai a humildade desses especialistas em plataforma AMD. Vamos ver se eles vão pedir desculpa, né? Se eles vão falar que estavam equivocados. Certo? Será que aquele seu amigo chato vai falar para você, ou foi mal, eu estava equivocado? Difícil, hein? Mas vamos lá. Bom, os primeiros testes que a gente vai fazer aqui no Nightmare vai ser com a memória com XMP, tá? 7200. Deixa eu abrir aqui o CPU-Z para vocês. Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo um pouquinho mais cru. Tava com vontade de voltar a fazer vídeo nesse estilo aqui, mostrando tudo mesmo. Tá lá, memória, 3600 vezes 2, 7200. Série 34, 44, 44, 96, 176. O 1 core clock, né? Tá aqui. 1800, ou seja, metade do clock da memória. Deixa eu abrir aqui o HWInfo e mostrar para vocês a Infinity Fabric, o clock dele. Cadê? Vai estar... Cadê? Aqui. 2.100. Está em automático lá na BIOS. Isso aqui, neste caso, significa 2.100 MHz. Então vamos fechar esses dois. Vou usar o AIDA 64 para monitorar tudo aqui para vocês. Esse programa é pago, tá, pessoal? Eu achei ele muito bom, mas poderia ser gratuito, né? Seria maravilhoso. Bom, a gente está usando uma Asus ROG Crosshair X870i Hero, que é a temperatura dela. AMD Ryzen 9 9950X. Aqui o clock do CCD0, aqui o clock do CCD1. Isso vai variar conforme o jogo, porcentagem de uso. Aqui ele pode bater até 5.950 e o CCD1 ele pode bater até 5.650, salvo engano. Porcentagem de uso, consumo, temperatura. Aqui a memória Corsair Dominator Platinum. DDR5 7200, 34, 44, 44, 96. CR1, Command Rate 1. Aqui é a quantidade que está sendo utilizada, a temperatura da memória. Placa de vídeo RTX 4090, clock, porcentagem de uso, consumo, temperatura, velocidade do fan, lembrando que está em automático, quantidade de VRAM utilizada e aqui os frames, tá? Deixa eu abrir aqui também o Riva Tuner, que é ele que vai fazer a leitura dos frames aqui. Pessoal, só um detalhe aqui para vocês, tá? Eu decidi monitorar tudo com o AIDA 64, porque ele não teve impacto na performance nos FPS aqui do jogo que a gente vai usar, do benchmark do Shadow of the Tomb Raider, tá? Eu rodei esse jogo com MS Afterburner, esse benchmarker, e teve impacto na performance, um impacto negativo. Já com o AIDA 64 não tive esse impacto, então eu decidi rodar com o AIDA. Outro detalhe é que eu escolhi rodar em modo janela, tá? Aí você pode até falar assim, mas não teve impacto, não deu menos FPS. Não, neste caso em específico, tá? Em muitos jogos existe sim um impacto. Neste caso em específico não teve impacto na performance. A quantidade de FPS que eu tive com tela cheia e em modo janela deu na mesma, tá? E como eu optei em usar o AIDA 64, então a gente tem que rodar em modo janela porque o AIDA 64 ele não funciona em full screen. Acho que vocês entenderam, né? Então deixa eu mostrar aqui as configurações gráficas. Bom, quando a gente quer fazer um teste aí de memória, de processador, ver a influência disso tudo num game, geralmente a gente roda com tudo no mínimo, né? Aqui tudo desligado. Só isso aqui que não tem influência no nosso FPS. O display aqui 1920 por 1080, em modo janela, tá? Então a gente pode vir aqui e rodar o benchmark e vamos ver o que acontece.
Agora a gente tem que arrumar o assunto, né? Assunto para ir conversando durante o benchmark. Lembrando que eu vou rodar aqui em 7200 a memória, tá? Do jeito que eu expliquei para vocês. XMP ligado. Sem nenhum tuning personalizado, nenhum tuning na memória de subtiming ou times terciários, tá? Ativei o XMP e tá rodando do jeito que veio de fábrica, por assim dizer. A Infinity Fabric 2.100 está em automático, tá? E um Core Clock também está ali, metade do clock da memória. Tá aí batendo na casa dos 400, né? Dos 400 FPS, bem interessante. Esse jogo aqui em específico, qualquer processador X3D vai muito bem, mas muito bem mesmo. Olha o que eu falei aqui para vocês, né? É porque eu acho que se eu clicar fora, não sei se vai ter influência no... Mas ali, ó, o clock CCD 0 já batendo 5.800 e alguma coisa em alguns casos, né? E o CCD 1, 5.625, enfim. Fica nessa faixa aí. 9950X consumindo aí 150 watts. Esse jogo consome bastante, tá? Ele é bem CPU bound. Temperatura muito controlada, né? 44 graus. E vocês podem estar se perguntando, né? Por que não fazer esse teste com o 9800X 3D? Farei também, mas aqui a gente tem um pouco mais de variável, né? A gente sabe que o 9800X 3D, assim como o 7800X 3D, por conta do 3D V-Cache, né? E por conta também de ter apenas um CCD, né? Um octa-core, não tem dois CCDs assim como o 9950X, a influência da memória, a influência do Infinity Fabric, a influência do 1 Core Clock são menores, né? Então aqui no 9950X, digamos assim, a gente aumenta o número de variável para justamente saber qual a influência do Infinity Fabric e do 1 Core Clock também. Um Core Clock é controlador interno de memória também, tá, pessoal? Então, nomenclatura aí muda, mas é basicamente isso, tá? Vamos ver quanto vai dar de média. Eu estimo que vai dar na casa dos 340. Por aí. Acho que menos, uns 330. Vamos ver. Lembrando, pessoal, que a 4090 aqui está em estoque, tá? O que interessa pra gente mesmo aqui é só memória, um Core Clock e o Infinity Fabric. Bom, agora eu vou salvar esse resultado aqui de 347. Fazer aqui isso tudo em tempo real para vocês, tá, pessoal? Já deixei um arquivinho aqui salvo. Vamos colocar aqui 347. Vamos salvar. Tá aí. Agora, só para termos de curiosidade, tá? Vamos rodar aqui um testezinho de memória do AIDA 64. Tá certo? Isso aqui é um teste sintético, tá, pessoal? Isso aqui é só para oba-oba mesmo. Vamos escolher aqui apenas os testes de memória e vamos rodar. ...88.000 megabytes por segundo de leitura, 97.000 megabytes por segundo de escrita, 80.000 megabytes por segundo de cópia, né? E latência 77.4 nanosegundos. Vamos salvar isso aqui? Só para curiosidade mesmo. Aqui, ó. Seleciona aqui. Aqui,
Salva, vamos colocar na área de trabalho, vamos colocar aqui 7200. 7200, pronto, salvar. Tá aqui. Depois a gente compara todos, só para curiosidade mesmo. Agora eu vou lá, vou reiniciar, vou rodar o meu profile de 6400 e já volto. Bom, agora as memórias já em 6400, times, subtimes, times terciários, todos espremidos, todos tunados. A Infinity Fabric em 2.233 e um Core Clock em 3.200, igualando aí o clock da memória. Deixa eu abrir aqui, né? Tem que falar e mostrar, né? Não adianta só falar, né? Falar até papagaio fala. Bom, vamos lá. Memory. Tá aí. 3.200 na vez 2, 6.400. Latência 30, 38, 38, 28, 44. Extremamente espremido. Um Core Clock em 3.200, igualando aqui na memória. Vamos achar o Infinity aqui. Cadê essas letrinhas pequenas? Vai chegar uma hora que eu não vou mais enxergar, né? Cadê? Aqui. 2.233, tá? Tá aí. Então é assim que a gente vai rodar agora o benchmark do Tomb Raider. E também vamos rodar ali um AIDA para dar uma brincadinha. Deixa eu abrir aqui o AIDA aqui. Para a gente ter aquelas informações preciosas aqui do lado. Bom, deixa eu abrir o Riva Tanner aqui também, que é o que vai mostrar para a gente o FPS. Riva Tanner aberto. Agora vamos aqui para o Shadow of the Tomb Raider. Pessoal, a temperatura ambiente aqui, eu não sei se eu comentei, 22 graus, tá? Tá nessa média. E sempre que vocês quiserem fazer um teste aí, para comprovar a influência da memória, latência, a Infinity Fabric, um Core Clock, né? Usem esse benchmark que ele é maravilhoso para isso, tá? É um dos melhores. Display. Vou mostrar aqui para vocês está a mesma coisa, 1920 por 80, tudo desligado, modo janela. E vamos lá. Bom, não sei se eu falei, se eu vou ser repetitivo, mas o Ryzen 9 9950X ele está extremamente otimizado, tá? Em todos os casos aqui. E é a mesma otimização. Aqui a gente só está alterando mesmo clock de memória, latência, a Infinity Fabric e um Core Clock. E aí? Será que a comunidade tem razão? Todo mundo tem que rodar o Ryzen a 6.400 nas memórias, 6.200, 6.000, espremer ali ao máximo as latências da memória e obrigatoriamente tem que ter ali um Core Clock na mesma velocidade da memória? Será? Será que é só assim? Isso aqui a gente vai descobrir, né? O último teste eu vou rodar em 7800, velocidade das memórias, latências primárias, secundárias e terciárias espremidíssimas, só que um Core Clock pela metade, tá? 7800, um Core Clock vai estar em 1950 para estar pela metade. E o Infinity Fabric, a gente vai manter aqui os 2.233, como neste caso aqui. E aí façam suas apostas, mas você tem que apostar antes de terminar o vídeo, né? Senão não vale, né? É importante lembrar que eu fiz essa enquete no meu Instagram e ficou muito dividido. Ficou praticamente 50-50. Uns achando que a melhor opção seria 6.400, do jeito que a gente está rodando aqui, com um Core Clock igualado ali pela memória. Outros já acharam que um clock maior na memória, latências espremidas e um Core Clock pela metade ficaria melhor. Vamos ver. Deu bem dividido mesmo. Acho que, para não falar que foi 50-50, foi 52-48. 52% das pessoas acharam que mais clock na memória e um core pela metade daria mais FPS do que 6.400 e um core igualado. Tá? Então vamos ver. Isso a gente vai comprovar. E para quem aí está achando que fazer só um benchmark aqui é pouco, eu usei esse benchmark só para representar, tá?
E não poderia rodar vários jogos aqui nesse formato de vídeo que eu escolhi para fazer, senão o vídeo ia ficar com umas 5 horas, né? Mas assim, isso que a gente vai ter aqui, isso que eu vou mostrar para vocês, representa quase que a totalidade dos games, tá? Porque eu digo quase, pode ter que ter exceções, né? Mas, no geral, tá? O Shadow of the Tomb Raider é uma ótima ferramenta para você aí ajustar suas memórias, um Core Clock ou um Infinity Fabric. Vocês podem testar aí na casa de vocês, né? $372. Tivemos um ganho, correto? Tivemos um ganho, vamos lá? 347, aqui 372. Muito bom, hein? Dá o que isso aqui? Uns 8%, 10%? Vamos colocar calque aqui, já pra gente... Não, depois a gente faz no final isso aqui, certo? No finalzinho a gente vê. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos rodar o testezinho de memória do AIDA só para curiosidade. Deixa eu colocar aqui só o teste de memória. $93.000 megabytes por segundo de leitura. Pra gente o que mais importa aqui é a leitura, né? 98 megabytes por segundo de escrita e para copiar 84 megabytes por segundo. Latência acho que vai diminuir consideravelmente, né? Tá bem espremida as latências aqui. 67.6. Vamos salvar? Vamos salvar, vamos salvar. Cadê o íconezinho de salvar, meu Deus, aqui. Área de trabalho, vamos colocar aqui 6.400. Salvar. Ah, já tem um de 6.400? Já. Tinha um de 6.400 aqui já na segunda tela aqui. Então tá aí. Depois a gente vê tudo, né? Ou vamos ver agora, só por curiosidade? Vamos ver. Abriu de 7.200 aqui. Aqui, ó. Ah, já bateu aqui, hein? No 7.200 aqui. E bateu em tudo, hein? Já melhorando bastante as memórias. Lembrando, pessoal, que assim, muitos testes que vocês assistem aí no YouTube, muita gente falando sobre assunto, a pessoa não tem propriedade para falar sobre assunto. Por quê? Porque muitas vezes ela só vai mexer nas latências primárias, né? No CL34, 44, 44. Poucas pessoas têm experiência para mexer em latências secundárias e terciárias. E neste caso aqui, eu mexi em tudo, tá? Então por isso que às vezes vocês podem assistir alguns vídeos aí meio com informações desencontradas. Então tomem cuidado com isso. Agora vamos lá rodar o meu profile de 7800 com as latências todas espremidas também, todas tunadas. Vamos ver o que acontece. Bom, agora com as memórias em 7800, times, subtimes e times terciários espremidos. E vamos ver o que acontece. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos abrir aqui o CPU-Z, vamos abrir aqui o HW-Info. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Memória, tá aqui. Um Core Clock pela metade, assim como eu falei para vocês, 1950, né, metade de 3.900. Latências aqui 36, 46, 46, 38, 44. Agora vamos aqui achar o Infinity Fabric. Cadê? Aqui. Em 2.233, assim como no teste em 6.400. Fechar. Vamos abrir aqui o AIDA. Nosso bom e velho AIDA 64. Que para quem não se lembra, né, ele foi o antigo Everest, né? A gente não pode esquecer de abrir aqui o Riva, né? Para a gente ter os FPS aqui. E vamos lá, vamos abrir o Shadow of the Tomb Raider e façam suas apostas, né? Será que vai dar mais FPS do que o 6400? Com um Core Clock igualado com o clock da memória? Façam suas apostas. Digita aí no comentário o que
que você acha? Não adianta esperar acabar o teste, né? Aí você vai estar se auto-enganando, se auto-sabotando, né? Vamos lá. 1920... Caramba, hoje eu estou engasgando, hein? 1920 por 1080, modo janela, né? Os gráficos aqui tudo desligado. Então vamos lá. Que ufem os tambores. O consumo do 9950 ali chega a bater 160, quase 170. Não adianta, pessoal. Processador com muito núcleo, muito thread, vai consumir. Só que é engraçado que eu não vejo o pessoal da AMD falando quando é um processador da AMD consumindo muito, né? Agora, quando é processador da Intel, mas é uma choradeira nos comentários. Cadê o pessoal aí de 7800X3D e 9800X3D falando, nossa, que absurdo, como consome bastante. Eu nunca vi isso acontecer. Agora, quando você roda o Intel, meu Deus do céu, quando eu rodava o 14900KS aqui, o que aparecia de fanboy da AMD para falar, para tacar pedra no consumo. Pessoal, o consumo ele está inteiramente, né, relacionado, agregado com a quantidade de núcleos físicos e threads, né, no final das contas. Não adianta. Não tem almoço grátis, né? Se você quer um processador parrudo, você vai ter um consumo alto, seja ele Intel, seja ele AMD. A impressão que dá, assim, olhando, né? A gente não tem umas parciais aqui. A impressão que dá é que está muito parecido com o 6400. Com a memória 1 core 1 para 1, né? Lembrando que a Infinity Fabric, o clock, está igual para os dois casos, 2.233. A gente só rodou com a Infinity Fabric em automático, né, que seria 2.100, no primeiro teste com a memória com XMP só, tá? Então a hora que a gente começou a tunar memória, latência e um core clock, o Infinity Fabric a gente deixou igualado em 2.233. E vamos que vamos, né? Tá muito parecido, viu? A gente, de tanto rodar o benchmark, a gente acaba decorando, né? Algumas passagens ali do benchmark, a gente acaba decorando o tanto de FPS ali que tá pegando. Então, se der uma diferença ali, é no máximo 1% para cima ou para baixo. Acho que não vai passar disso, não. E aí? Vamos ver quem acertou aí. 379, um pouquinho a mais de FPS do que em 6.400. Impressionante. Bom, tá aí, né? Deu para vocês perceberem aí que não existe uma regra, né? A gente consegue rodar das duas maneiras muito bem. Eu tenho a impressão não, mas eu tenho certeza que a influência de você saber tunar os seus times secundários e terciários é maior do que de você aumentar o seu 1 core clock, por exemplo. Ou até um Infinity Fabric. Então vamos anotar isso aqui? 379. Tá aqui, ó. 379. Vamos ver em termos de porcentagem? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Calculadora. Será que eu lembro de fazer? Bom, aqui deu 347. Para 372. 372 menos 347 igual 25 vezes 100 dividido por 347. Bom, aqui deu 7% a mais. Mais 7%.
Agora vamos ver daqui para cá, né? O que interessa pra gente. Vamos zerar aqui. Então, 372 dividido... Não, caramba. Oh, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui 379, vai dar 1%. 379 menos 372 igual a 7 vezes 100. Isso aqui dividido por 372. 1,8%. Cadê o porcento aqui? Então é isso que a gente tem, pessoal. É muito próximo isso daqui, ó. Não dá 2% de diferença, tá? Então, no final das contas, o que a gente pode afirmar? Tanto faz. Se você quer rodar 6.400, 6.200, 6.000 e igualar um core clock com o clock da memória, ok, vai estar rodando muito bem. Espero que vocês saibam também dar uma tunada nas latências secundárias e terciárias. Agora, se você quer ver o seu clock mais alto, seja lá por qual motivo, isso tanto faz, é pessoal, né? Tem gente que prefere ver o clock da memória mais alto. Ponto, vamos respeitar isso daí. Tranquilão. Pode rodar com mais clock na memória, desde que você saiba também tunar as suas latências. E pode deixar um core clock na metade do clock da memória, que você vai ter bastante FPS também, tá? E vamos fazer aquele exercício. Deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver como que vai ficar. Aqui no AIDA. Vamos rodar? O que vocês acham, hein? Vamos ver? Vamos fazer só os testes de memória. Vamos lá, vamos lá. Opa! Eu gostei disso, hein? Vocês sabem que o nome do canal é Faster Benchmarker, né? Tem benchmarker no nome, então não venham me julgar porque eu gosto de ver um benchmark pontuando bem ali, tá bom? Mesmo que ele seja sintético, tá? Cada um cuida da sua vida aí. Vamos salvar isso aqui? Vamos salvar? Novo. Cadê aqui? Vou colocar aqui 7.800. Salvar. Tá os três aqui. Vamos fazer o comparativo agora? Vamos lá? Deixa eu fechar isso daqui, que isso aqui eu já não preciso mais, tá? Fechar o OSD aqui. Aqui a gente tem o 7.800, o 6.400 e... Tem como deixar pequenininho isso aqui, né? Para não atrapalhar a gente. E o 7.200 XMP. Tá aí, pessoal. Olha que interessante. Leitura, 88.000. 93.000, 100.000. Escrita, 97.000, 98.000, 108.000. Com as memórias em 7.800. Cópia, 80.000, 84.000, 92.000. Latência 77.4, 67.6 e 68.2. Bom, mas vamos lá. O que esses números significam na prática? Para você aí que está em dúvida em como deixar o seu setup, em que memória escolher. Significa que tanto faz. Você pode ter uma memória com clock mais baixo e igualar um core clock, que vai rodar muito bem, desde que você saiba também tunar suas latências. Se você preferir um clock mais alto de memória e deixar ali um core clock pela metade, ok também. Não dá para igualar, tá, pessoal? Quando você roda em 7.800, eu não falei isso aí anteriormente, você não consegue igualar um core clock, tá? Porque a gente fica no limite ali dos 3.200 mesmo, por aí, tá? Mais do que isso já não é possível. Então, tanto faz. Se você prefere ver a memória com clock mais alto e um core pela metade, pode deixar que você vai ter uma performance muito boa. Se você prefere 6.400 e um core igualado, 1 para 1, também vai ficar muito bom. A única coisa que você não pode é só ativar o XMP e achar que está apavorando, que está o rei da cocada preta, porque não é por aí. Tem muita coisa para você fazer
A memória talvez seja o componente que demande mais estudo. Então, é isso, né? Vamos para cima, vamos quebrar os paradigmas. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo um pouquinho mais cru. É o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer, na verdade. E deixa aí nos comentários, né? Se você prefere aquele vídeo cheio de gráfico. Eu odeio assistir aquele tipo de vídeo. Aqueles comparativos cheios de gráfico. Eu prefiro muito mais um bate-papo, assim, um negócio solto, tá? Mais gosto, cada um tem o seu. É isso. Abração. Até os próximos vídeos e fui!